como prometido na parte 1, para que o vídeo não ficasse gigantesco, eu faria uma parte 2 para falar dos feitos de força dos super-heróis que faltaram ser citados. E aqui está ela. Então, sem mais enrolação, eu apresento a vocês os maiores feitos de força do universo Marvel, parte 2. Então se ajeita aí e vem comigo. Incrível Hulk. Infelizmente não é nenhuma novidade que o Hulk do universo Marvel é extremamente mal aproveitado, mesmo ele sendo um dos personagens mais populares da Marvel. Porém, no UCM ele não teve muitos momentos para brilhar. Basicamente ele só foi feito de escada para outros personagens brilharem em cima dele. O que é uma pena, mas mesmo assim, o Hulk ainda teve breves momentos, onde ele pôde demonstrar o seu poder. Voltando lá para os Vingadores, na Batalha de Nova York, tivemos aquela cena épica do "tô sempre com raiva". Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. Onde o Hulk, numa porrada só, nocauteia e capota o Leviatã Chitauri, deixando facinho pro Homem de Ferro terminar de explodir o bichão. Aqui, o Hulk mostrou seu cartão de visitas pro exército Chitauri e forçou o Loki a chamar reforços, mas o próprio Loki também sentiu o gostinho da força do incrível Hulk. Em determinado momento, Hulk e Loki ficaram frente a frente, e o deus da trapaça teve seu ego nada gigantesco pulverizado pelo Golias Esmeralda. Eu sou um deus, criatura ridícula, e não serei parado por um... Tu não é nada, otário! Deus fraco. Na moral, que cena maravilhosa. E veja, o Loki pode não ser um Asgardiano, na verdade ele é um gigante de gelo. Mas mesmo assim, a sua força é absurda, o cara consegue bater de frente com o Thor, praticamente se igualando em força, então ele não é qualquer um. O Hulk humilhou completamente um personagem com nível de força bem alto, por isso esse é um feito bem considerável. E daqui a gente parte para Thor Ragnarok. Já em Asgard, o Hulk pôde brilhar lutando contra o Fenrir, o lobo gigante da Hela, e de início parece que o Hulk não vai aparecer, porque o Banner se arrebenta contra o chão. Mas tudo muda quando o Hulk aparece puxando o Fenrir pelo rabo, capotando ele e chamando o lobinho pra porrada. E o Fenrir não era brincadeira não, ele deu bastante trabalho e teve força suficiente para furar a pele do Hulk com seus dentes, coisa que só o Abominável tinha conseguido fazer. Esse é um feito gigantesco, mas o Hulk não ia deixar barato. Ele acerta um socão no Fenrir, derrubando ele da cachoeira e vencendo mais um monstrão. E por falar em monstrão, quando o Thor apelou pro Surtur para conseguir vencer a Hela, ele esqueceu de combinar com o Hulk, que partiu para cima desse capirotão gigantesco sem medo nenhum. Mano, olha o tamanho e calibre do bichão que o Hulk quis encarar. E ainda acertou uma porrada que com certeza o Surtur sentiu. Simplesmente brabíssimo. Mas infelizmente esse foi o último grande ato do Hulk raivoso no CM. Após isso veio a surra do Thanos e então demos adeus ao Hulk monstrão. E só nos restou o Professor Hulk que acompanhamos em Ultimato. Mano, criminoso não terem dado uma revanche pro Hulk, mas enfim. E mesmo o Professor Hulk sendo mais fraco que o Hulk raivoso, ele ainda teve seus momentos de brilhar, apesar de ter sido atropelado por um Jeep. Ele ainda mostrou ter bastante força. Quando o Thanos do passado ataca o QG dos Vingadores, o Professor Hulk conseguiu segurar o peso dos escombros para que o Rhodes e o Rocket não fossem esmagados. Ele resistiu segurando milhares de toneladas por tempo suficiente até que o Scott conseguiu tirar eles de lá. E sem dúvidas não dá para não citar que o Professor Hulk foi capaz de utilizar as Joias do Infinito. Ele foi o escolhido para dar o estalo que traria todos que o Thanos tinha apagado de volta. E fácil não foi, né? Fica nítido o quanto ele sofreu para usar as joias. Mas no fim, ele tancou a energia e conseguiu realizar o estalo. Na hora, ele já desaba e vemos que o braço dele ficou só a capa da gaita. Mas o importante é que ele conseguiu executar um estalo de poder absurdo. E mais pra frente o braço dele se recuperou, né? Então tá valendo. Então, mesmo o Professor Hulk não sendo o favorito da comunidade,
E sendo uma decisão criativa extremamente questionável, ele ainda teve seus momentos para brilhar. Doutor Estranho. Além de fazer animais com balões, Stephen Strange também é um mestre das artes místicas e também já foi o mago supremo do universo Marvel. E lá no seu primeiro filme, ele só precisou enfrentar o Dormammu, o governante da Dimensão Sombria, uma entidade extremamente poderosa, com poderes mágicos absurdos para qualquer mago da Terra enfrentar. E o Strange sabia que não tinha chance nenhuma num confronto direto, então ele teve que vencer na base da estratégia. O Strange usou sua inteligência para bolar um plano para vencer o Dormammu. Ele utilizou a Joia do Tempo para aprisionar o Dormammu junto com ele em um loop temporal infinito. E aí beleza, o Dormammu testou o Strange para ver até onde ele ia com isso, matando ele várias e várias vezes, de diversas maneiras diferentes. Mas a obstinação do Strange foi maior que a paciência do Dormammu, que não aguentava mais ouvir. Dormammu, eu vim barganhar. Aí o Dormammu cede aos desejos do Strange e recua seu ataque à Terra, prometendo não voltar mais. Nessa, o Strange mostrou que só força bruta nem sempre é o suficiente para vencer uma luta. A inteligência também é sinônimo de força. E aqui vai uma menção honrosa para a cena do Doutor Estranho simplesmente humilhando o Loki. Eu despenquei por 30 minutos! E não foi bem uma luta, mas é uma cena bem legal do Strange mostrando pro Loki quem é que manda na área da magia. Não pense por um minuto, seu aprendiz. Passar bem. E partindo agora para a Guerra Infinita, quando o Homem de Ferro, o Miranha e o Estranho chegaram em Titã, eles se encontraram com os Guardiões da Galáxia e até tiveram um pequeno atrito inicial, mas quando viram que seus objetivos eram os mesmos, eles se unem para debater um plano para derrotar o Thanos. E enquanto eles planejavam, o Strange optou por ir por outro caminho. O cara usou a Joia do Tempo para acessar simplesmente só 14.605 futuros alternativos. Isso em poucos minutos, o que é bem impressionante. E para que ele fez isso? Bom, para que em algum desses futuros ele pudesse achar algum meio de vencer o Thanos. E de todos que ele viu, ele só achou um. Em quantos vencemos? Que foi o caminho que o Doutor Estranho tomou. E no fim, de fato, os Vingadores conseguiram vencer o Thanos. Assim, pessoalmente eu acho paia demais toda essa explicação e como tudo se desenrolou. Mas o que a gente sabe é isso. O Doutor Estranho garantiu a vitória dos Vingadores contra o Thanos, achando o único meio que daria certo. E o bruxo pode ter recusado uma luta direta com o Dormammu, mas contra o Thanos ele encarou de frente, mesmo o Titã Louco já estando com 4 joias do infinito. E a batalha é fenomenal. O Estranho usando seu arsenal de magias versus o Thanos com o poder das joias do infinito. E é legal que nessa luta o Strange tenta mandar o Thanos para a dimensão espelhada, mas ele conseguiu se livrar. Esse é um detalhe bem interessante. E infelizmente o Strange não conseguiu vencer o Thanos, mas mesmo assim foi muito legal ver o Mago Supremo mostrando suas habilidades num combate épico. E partindo agora para Multiverso da Loucura, o Doutor Estranho acabou preso em outro universo, o que era um problemão, porque a Wanda já tinha voltado para o universo padrão com a América Chaves e já estava na iminência de começar o ritual e roubar os poderes dela. Então, para dar um jeito de chegar lá, o Strange começa a ler o Darkhold para fazer a dominação onírica, ou seja, assumir o controle da variante dele daquele universo. E ninguém disse que precisava ser uma variante viva, né? Mano, o Strange assumiu o controle da sua variante morta e saiu por aí como um zumbi atrás da Wanda. E mesmo os espíritos malignos que apareceram não foram suficientes para superar o mago. Ele até titubeou no começo, mas logo mostrou quem é que manda, assumindo o controle deles e os usando para chegar até a Wanda e também lutar contra ela.
E até que ainda deram trabalho pra bruxinha, mas infelizmente não foi o suficiente. Mas mesmo assim, o estranho ter feito a dominação onírica em um corpo que já tinha batido as botas e ainda peitando os espíritos malignos, os usando para combater a Wanda, foi um feito de magia fenomenal. Makkari. A Makkari foi apresentada no filme dos Eternos, e as cenas dela usando sua super velocidade são maravilhosas. Tivemos várias dela exibindo seus poderes, e em uma delas, a Makkari precisou sair correndo pelo planeta para achar o local do despertador celestial. E não dá para saber quanto de distância ela correu, nem em quanto tempo foi, mas dá a entender que foi pelo planeta inteiro e extremamente rápido. Mas eu tentei calcular a velocidade dela, e para isso eu me baseei nessa cena aqui dela correndo pelo Rio de Janeiro, partindo desse ponto aqui até o Cristo Redentor. Ela gastou em torno de 0,66 segundos, e estimando a distância que ela correu usando o Google Earth, temos que ela correu em torno de 6 km em 0,66 segundos. E numa regra de 3 simples, temos que em 1 segundo a Makkari percorre 9.090 metros. Mas vamos arredondar para 9.000 para ficar bonitinho. Então ela tem uma velocidade de 9.000 metros por segundo. E convertendo para quilômetro por hora, temos 32.400 km por hora. Absurdo! Para vocês terem uma ideia, a velocidade do som é de 1.216 km por hora. Então a Makkari corre quase 27 vezes a velocidade do som. E em relação à velocidade da luz, que é de 300.000 km por hora, a Makkari corre um pouco mais que um décimo dela. Então a Makkari tem 10% da velocidade da luz. Parece pouco, mas estamos falando do universo Marvel. Então essa velocidade da Makkari é brabíssima. Wandinha Maximoff. Essa aqui tem muitos feitos, desde sempre ela foi muito poderosa. Lá em Era de Ultron, quando ela foi apresentada, a Wanda já mostrava que era diferenciada. Ela conseguiu derrubar os Vingadores, invadindo as mentes deles, fazendo que relembrassem traumas, fragilidades, ou só deixando eles totalmente confusos mesmo. E tá certo, ela conseguiu porque pegou todos de surpresa, mas mesmo assim, numa tacada só, ela derrubou todo mundo. Ou quase todos, né? Mano, esse poder da Wanda é muito apelão. Ele não só derrubou os seres humanos, como também afetou até o poderoso Thor. A garota tentou invadir minha mente. Tomem cuidado, duvido que um humano consiga evitá-la. Felizmente, sou mais forte. Aham, sei. Ih, rapaz. Invadir e manipular a mente do Deus do Trovão foi tranquilaço pra Wanda. Mas, felizmente, ela saiu do caminho do crime e se juntou aos Vingadores. Mas foi logo numa fase bastante conturbada, que foi a época de Guerra Civil, onde os heróis se dividiram por conta do Tratado de Sokovia. A Wanda optou por se aliar ao time do Capitão América, e na grandiosa batalha do aeroporto, ela foi essencial para o time do Cap ter alguma chance. Além dela se concentrar nos oponentes dela, ela também salvou seus colegas de time várias vezes. Ela ajuda o Clint contra o Homem de Ferro. Errar é impossível pra mim. Pra tudo tem a primeira vez. Tem certeza? E também salvou ele de tomar um chutaço da Viúva Negra. Me derrubaram aqui! Além de ter literalmente salvado a vida do Buck, que estava prestes a sentir o vibrânio na sua garganta. E também ela segurou os destroços pro Cap e pro Buck chegarem ao Quinjet. Mano, a Wanda foi tranquilamente uns 75% da força do time Capitão América. Sem ela, esquece, eles teriam perdido aquilo ali muito rápido. E partindo agora pra Guerra Infinita, quando o Thanos chega lá pra buscar a Joia do Visão, e após surrar todos os heróis, só sobrou a Wanda entre a Joia da Mente e o Titã Louco. E com uma mão, a Wanda atacou o Thanos e conseguiu impedir ele de avançar, fazendo ele ter que usar a Joia do Espaço para se proteger do ataque dela. E com a outra mão, a Wanda destruiu uma Joia do Infinito. Épica demonstração de poder, sem contar que ali ela estava matando o amor da sua vida, o que pesa ainda mais na cena.
Infelizmente o Thanos contornou a situação, mas mesmo assim, a cena foi épica demais. E com certeza a bruxinha não deixaria por isso mesmo, e buscaria a sua vingança. Lá em Ultimato, a Wanda pôde acertar as contas com Thanos, num X1 sensacional. Ambos na trocação de golpes e com a Wanda dando tudo que ela tinha para arrebentar o Thanos. E a força do ódio da bruxinha conseguiu superar o Titã Louco. Numa tacada só, a Wanda arrebentou a espada do Thanos, arrancando um pedaço dela. Simplesmente uma espada que tinha acabado de destroçar Vibranium foi destroçada pela magia da Wanda. Brabíssima. E a telecinese da Wanda também conseguiu subjugar a força física do Thanos, o dominando completamente, deixando ele totalmente indefeso. Tanto que o Thanos teve de apelar para um ataque que também atingiu suas tropas, para conseguir escapar da Wanda, porque senão era fim de jogo para ele. E aqui meio que se encerra os feitos da Wanda como heroína, e agora vamos entrar nos feitos dela como vilã. Lá em WandaVision nos é mostrado que a Wanda, sofrendo muito pela perda do Visão, surtou completamente, liberando uma quantidade que nunca tínhamos visto dos seus poderes. E com isso, a bruxinha simplesmente conseguiu assumir o controle de uma cidade inteira, alterando toda a realidade dela, além de também controlar todas as pessoas daquela cidade, transformando eles em personagens de série de comédia, já que a Wanda sempre amou esse tipo de série. E o que a bruxinha queria era a lei. Se algo não saía do gosto dela, ela já dava um jeito de mudar tudo. Não. Fora que a Wanda meio que conseguiu reviver o Visão, só se baseando em suas próprias memórias. Mano, no incidente de Westview, a Wanda mostrou um feito absurdo de manipulação da realidade. E após se tornar Feiticeira Escarlate e virar usuária do Darkhold, aí a Wanda ganhou mais um boost enorme de poder, que também acabou jogando ela no lado negro da força, se tornando a vilã de Multiverso da Loucura. E lá a Wanda não tava pra brincadeira, ela tava em busca da América Chaves que se refugiou no Camartage, e a bruxinha não tava nem aí, atacou o Camartage de frente, arrasando toda a linha de defesa. Abate 4, fogo no parquinho! Tá amassando geral! E humilhou completamente o Doutor Estranho. E todos os grandes magos da Terra, incluindo o Mago Supremo, o Wong. A Wanda estava em outro patamar, e quando ela fez a dominação onírica na Wanda 838 para ir buscar a América Chaves na base dos Illuminates, meus amigos, aí é que foi humilhação. Os grandes heróis que venceram Thanos foram destroçados pela Wanda, começando por aquela cena épica do... Que boca? Pois é, o Raio Negro entrou mudo e saiu calado. E quanto aos outros, Senhor Fantástico, Capitã Carter, Capitã Marvel, todos massacrados. E o feito mais absurdo pra mim foi a Wanda ter conseguido vencer o Charles Xavier nos poderes mentais. Olha o demônio! Mano, a Wanda venceu Xavier na especialidade dele. Aí esquece. O único jeito da Wanda perder foi ela se auto-derrotando, como foi no final do filme. Quem sabe ela ainda volta no Guerras Secretas para mais algumas mitadas, mas dessa vez como heroína eu espero. Shang-Chi. No final do seu filme, o Shang-Chi já estava em posse dos 10 Anéis, e só restou o Dragão Demônio Mega Sugador de Almas como oponente final dele. E com a ajuda do Dragão Protetor de Talô e da sua irmã, ele achou uma brecha e fez o bichão engolir os anéis. E aí o Shang-Chi carregou um golpe final hiper poderoso, que simplesmente pulverizou o monstrão. O poder desse ataque foi absurdo. A Kat até chama ele de um Kamehameha. Daí o Sean usou os 10 anéis pra fazer um Kamehameha de fogo muito louco que explodiu aquela coisa. Mano, muito legal. Eu tô no aguardo do retorno do Shang-Chi pro Semi pra mais cenas incríveis como essa. Hela.
A Hela foi uma das melhores vilãs do universo Marvel. Ela era extremamente poderosa e bastante imponente. E logo quando aparece a primeira vez, ela já dá sua carta de apresentação. O Thor ataca ela com Mjolnir, mas para surpresa de todos, a Hela conseguiu segurar ele. Provavelmente por já ter sido usuária dele no passado. Mas a parte mais impressionante é que a Hela, com um simples aperto, conseguiu destruir o Mjolnir, deixando ele totalmente em pedaços. Mano, ela destroçou uma arma asgardiana de Uru, isso sem fazer esforço. Isso foi um feito de força absurdo. Além de que em combate, a Hela se mostrou poderosíssima também. Ela invadiu Asgard sozinha e simplesmente humilhou o exército asgardiano. Ela fez a festa com os Randons e também matou sem dificuldade os guerreiros mais poderosos de lá. E subindo ainda mais a escala, a Hela também superou o poderoso Thor. Antes dele despertar os poderes, a Hela já deu uma surra nele, chegando a arrancar o seu olho. Tão simples que até mesmo um cego veria. E mesmo quando ele despertou os poderes, a Hela continuou se mostrando absurda. Nas palavras do próprio Thor, a Hela resistiu ao maior relâmpago da história. Acerta ela com um relâmpago. Acertei ela com o maior dos relâmpagos de toda a história. Não fez nada. Absurda a resistência da Hela. E no X1 com o Thor despertado, até que a Hela teve mais trabalho. Mas ela continuou levando a melhor e superou o Thor mais uma vez. A Hela em Asgard era insanamente forte. Tanto que foi preciso uma pequena apelação para ela perder. Mas sem dúvida, feitos de força não faltaram para colocar ela entre os personagens mais poderosos do universo Marvel. Gavião Arqueiro. Simplesmente só o herói mais poderoso do CM, já que ele tem o feito de ser uma garantia da vitória dos Vingadores. Afinal, o único filme que eles perdem, adivinha quem não aparece? Mas falando de demonstrações do poder dele, podemos citar toda a habilidade dele como agente e espião, já que no primeiro Vingadores, o Loki assumiu o controle da mente do Gavigode, fazendo dele um capanga. E o cara deu um trabalhão para os Vingadores. Ele bolou um ataque ao aeroporto-aviões da SHIELD que quase conseguiu fazer ele despencar do céu, gerando um caos gigantesco, desestabilizando total a equipe dos Vingadores. E ele só voltou ao normal com a ajuda da Natasha. E aí chegou a hora da vingança contra o Loki. Se eu acertar uma flecha no olho do Loki, acho que vou dormir muito melhor. E o Clint de fato tentou. Ele viu a oportunidade e disparou a flecha no Loki. Porém, ele segura, mas... Pois é, o Clint como a Natasha conseguiu trapacear o deus da trapaça, se vingando um pouquinho do controle mental que sofreu. Porém, essa experiência com controle mental serviu futuramente para o Gavigode estar preparado contra outra inimiga. Em Era de Ultron, como já citado, a Wanda conseguiu derrubar a equipe dos Vingadores com seus poderes de manipulação mental. Mas quando chegou a vez do Gavigode... Já passei por esse lance de controle da mente. Não vai rolar. Sim, o Clint solou a Wanda. E se a Wanda solou o Thanos... Logo se conclui que o Gavigode também solaria o Thanos. Simplesmente fatos. E mesmo sendo um humano normal, o cara lutou ao lado dos Vingadores contra alienígenas na Batalha de Nova York, contra o exército de robôs do Ultron em Sokovia e contra o exército alienígena do Thanos. O cara sempre deu conta, mesmo em situações difíceis. E isso é algo bem significativo. Uma pena que nunca deram um feito muito legal em relação à super mira do Gavigode. Sempre vimos ele usar as flechas e tal, e ele sempre foi perfeito com elas, mas nunca vimos ele acertar uma flechada extremamente difícil ou lendária. Até a Katia, a amiga do Shang-Chi, tem uma cena assim, onde ela acerta uma flechada lá da Casa do Chapéu na garganta do Mega Sugador de Almas, evitando a morte do dragão protetor de Talor. Mas o nosso Gavigode, o especialista em arco e flecha, não tem nenhuma cena assim. Mas mesmo assim, o Gavigode continua extremamente lendário. Homem de Ferro. As armaduras do Tony sempre lhe consideram uma ótima proteção, e também aumentaram bastante a sua força.
Mas para enfrentar um certo inimigo, precisaria de muito mais. E o Tony pode não ser o Batman, mas também tem muito preparo. O cidadão criou uma armadura para caso fosse preciso lidar em algum momento com um Hulk descontrolado. Então ele criou a Hulkbuster. E em Era de Ultron, essa armadura foi posta à prova contra um Hulk enlouquecido pelos poderes da Wanda. E a Hulkbuster se mostrou muito eficaz. O Tony conseguiu se igualar em força ao incrível Hulk. Foi uma luta insana de dois monstros saindo na porrada. Mano, o Homem de Ferro realmente conseguiu fazer bonito numa luta com o Hulk, chegando até mesmo a arrancar um dente dele. Toma! Assim, lógico que o Tony não saiu ileso. O Verdão também arregaçou com a Hulkbuster, mas no fim, inacreditavelmente, o Tony com a Hulkbuster se saiu vencedor contra o Hulk. E outro momento que mostra o quanto o Tony é o cara em combates 1 contra 1 foi na luta contra o Thanos em Titã. E ali, só força bruta não iria adiantar. O Thanos era absurdamente forte. Podemos ver no começo de Guerra Infinita ele superando o Hulk em força bruta e o humilhando completamente. E só para complicar ainda mais a vida do Tony, o Thanos ali também já estava com a manopla, já com 4 joias do infinito. E mesmo assim, o Homem de Ferro encarou sem medo. Ele foi pra cima com a sua armadura de nanotecnologia. E mano, aqui o Tony lutou com tudo que tinha, tanto na habilidade de luta, como nas estratégias também. O Tony tentou ao máximo evitar que o Thanos conseguisse usar a manopla, tanto prendendo a mão dele, como também utilizando golpes extremamente rápidos e certeiros. E com uma porrada bem dada, o Tony conseguiu tirar uma gota de sangue do Thanos. Uma gota de sangue, apenas uma? E parece pouco, mas só o Tony e o Thor conseguiram ferir a pele dele. E o Thor só conseguiu graças ao Stormbreaker. Então, mesmo o Tony tendo perdido a luta, com certeza essa foi uma demonstração de poder e coragem épicas. Ele encarou sair na mão contra o Thanos com as joias do infinito. Brabíssimo. E agora, saindo um pouco dos combates, a marca do Tony é a sua armadura, porém seu verdadeiro superpoder é a sua inteligência. Sem ela, ele nunca teria criado as armaduras. Lembremos que lá no seu primeiro filme, o Tony é sequestrado e mantido preso numa caverna em condições extremamente precárias. E mesmo assim, ele teve a capacidade de criar um reator Ark, uma fonte de energia absurda, que nem mesmo os melhores cientistas com equipamentos de primeira conseguiram fazer. Afinal, eles não eram Tony Stark. É impossível! Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna! Usando sucata! Eu não sou Tony Stark. A criação do reator tornou possível a criação das armaduras. E outros dos feitos de inteligência do Tony que valem ser citados são ele ter hackeado a SHIELD com extrema facilidade. Lá no primeiro Vingadores, ele só chegou, plantou um dispositivo e pronto, SHIELD hackeada. Além de o Tony também ter se tornado perito em astrofísica termonuclear em uma noite. Quando foi que virou perito em astrofísica termonuclear? Ontem. Amostradinho. E escalonando um pouco os feitos de inteligência do Tony, ele foi um dos responsáveis por criar uma manopla do infinito. Ele, ao lado do Professor Hulk e do Rocket, foram capazes de replicar um dispositivo que o Thanos precisou ir buscar em um local lendário de fabricação de armas, que era Nidavellir. O Tony ajudou a replicar uma arma praticamente mágica, só com tecnologia, mano, incrível. Mas o maior feito de inteligência do Tony, sem dúvidas, foi ter dominado simplesmente só a viagem no tempo. Modelo renderizado. E sem fazer muito esforço. Ele teve umas ideias, concatenou uns pensamentos, deu uns comandos, fez umas simulações e pronto. Viagem no tempo completamente dominada. Sem a inteligência do Tony, o assalto no tempo nunca teria sido possível.
e as pessoas que desapareceram nunca teriam retornado. Mas o Tony foi crucial em mais um momento em Ultimato. Lá no clímax da batalha final de Ultimato, o Thanos estava ali, já tendo surrado todo mundo. E também estava em posse da Manopla do Infinito com todas as joias. E estava prestes a estalar os dedos e se consagrar vencedor. Mas não sem antes o Homem de Ferro dar sua última cartada. Ele conseguiu enrolar o Thanos para roubar as joias da Manopla diretamente para sua armadura. E todo o poder das joias é canalizado através do Tony e da sua armadura. E incrivelmente o Homem de Ferro tancou o poder das 6 joias do infinito e conseguiu estalar os dedos. E eu sou o Homem de Ferro. Eliminando o Thanos e o seu exército, garantindo assim a vitória dos Vingadores. E assim, ele tancou o poder das joias, mas não o poder do estalo. Depois de estalar os dedos, ele ficou só a capa da gaita. O poder das joias torrou o Homem de Ferro e não teve jeito. O Tony não resistiu e bateu as botas, mas não importa. Ele tancou as 6 joias do infinito o suficiente para garantir a vitória dos Vingadores, abdicando da sua vida em favor do universo inteiro, se sacrificando pelo bem maior. Feito lendário do Homem de Ferro. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E eu sei que faltaram alguns feitos de alguns heróis, mas pode deixar nos comentários a sua sugestão, que futuramente ela dará as caras em algum vídeo do canal. Então eu acho que nos vemos na próxima, fiquem com Deus e tchau!